para te louvar, para te agradecer, para bendizer o nome do Senhor, que é digno, Deus, de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, de toda adoração. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, para tributar louvores ao teu nome, para bendizer o nome do Senhor, ó Deus eterno, Deus maravilhoso, pedindo ao Senhor, ó Deus, que estenda as tuas mãos a cada um dos teus servos nesta noite, Senhor, nos abençoando com toda sorte de bênção, Senhor, respondendo o nosso clamor, a nossa adoração, a nossa súplica, Senhor, que temos feito diante do Senhor. Ó Pai eterno, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos reunidos, Senhor, mais uma noite diante da tua presença, Senhor, para te louvar, para te agradecer, para bendizer o nome do Senhor, meu Deus, para apresentar também as causas, Senhor, pertinentes à tua obra, das quais, Senhor, temos necessidade e sabemos que só o Senhor, que é poderoso, Deus glorioso, para poder fazer, meu Deus querido, mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, ó Pai eterno, estenda as tuas mãos, Senhor, na noite deste dia, a nos abençoar, a responder, Senhor, a nossa oração, a nossa adoração, a nossa súplica diante da tua presença, a fim de que todos, ó Deus eterno, Pai maravilhoso, saiam daqui, Senhor, cheios da tua presença, da tua glória, do teu poder, Senhor, entre nós na noite deste dia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós oramos também pelos nossos irmãos que estão enfermos, que não poderão, Senhor, estar aqui na noite deste dia, mas que, Senhor, meu Deus querido, confiam na oração feita ao Senhor pela tua igreja. Que o Senhor, meu Deus querido, visite o nosso irmão Adriano, que o Senhor, meu Deus querido, visite a nossa irmã Maria Marta, que o Senhor, meu Deus, estenda as tuas mãos, Senhor, sobre a vida, Deus eterno, Deus maravilhoso, da nossa irmã Nilza, Senhor, do pastor Elias Bernardes, meu Deus querido, de todos quantos mais estiverem enfermos, carecendo, Senhor, do cuidado santo do Senhor, carecendo de um milagre sobre a sua vida, pois nós sabemos que o Senhor é Deus poderoso para fazer abundantemente mais do que pedimos ou pensamos. Nessa noite também, Senhor, apresentamos a Ti o vizinho da nossa congregação, meu Deus eterno, do Jardim Ruth, pedindo ao Senhor que opere obra de salvação na vida daquele moço. Que o Senhor, meu Deus querido, em nome de Jesus, venha trabalhar de forma miraculosa, a fim de que nesta causa, Senhor, o Teu nome também venha a ser glorificado. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, estenda as Tuas mãos sobre a necessidade de cada um dos Teus servos. Necessidade, Senhor, na área da saúde, necessidade na área financeira. Senhor, abre as portas do emprego. Nós Te louvamos, ó Deus querido, pela oportunidade que temos aqui, Senhor, em nossa igreja. Meu Deus querido, o primeiro feirão de empregos que o Senhor, meu Deus, nos concedeu essa graça, abrindo portas, Senhor, para os irmãos, abrindo porta para os familiares, abrindo portas, Senhor, para todos quantos vieram buscar, Senhor. Nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome e engrandecemos a Ti, ó Deus querido, porque o Senhor é bom em todo o tempo e a Tua benignidade, a Tua bondade, Senhor, ela dura de geração em geração. Queremos Te agradecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso setor, em nossas congregações, pela vida de cada um dos dirigentes, pela vida de cada um dos obreiros, Senhor, que o Senhor tem levantado para fazer a Tua obra. É bem verdade, Deus, que vem as tempestades, as dificuldades se apresentam, mas o milagre, Senhor, meu Deus querido, é o resultado, Senhor, da luta, meu Deus querido, em meio à adversidade. Nós não desistimos, confiando no Senhor, temos provado, Senhor, os milagres que o Senhor vem a fazer no meio da Tua igreja. Continua, Senhor, abençoando o Teu povo, traga aqueles que estão a caminho, Senhor, embaixo da Tua graça e do Teu poder. Que o Senhor, meu Deus querido, seja com os Teus servos, aqueles que estão retornando do seu trabalho material,
aqueles que estão nas conduções públicas, aqueles que estão no trânsito, Senhor. Guarda os teus servos, livra de todo mal, de todo perigo, livra, Senhor, de todo acidente, livra do homem sanguinolento, guarda ao lado dos teus servos, guarda os nossos irmãos que hoje estarão, Senhor, dando expediente administrativo. Senhor, em nome de Jesus, que em todas as coisas o teu nome seja glorificado, é o que nós te pedimos na noite deste dia, e na certeza de que o Senhor nos ouve, nós te agradecemos, ó Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar os queridos e amados irmãos com uma paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, estamos diante da presença do Senhor para louvar e bendizer o nome santo do Senhor Jesus. E mais uma noite para bendizer a Deus que tanto tem feito em nosso favor. Que nós possamos entregar o nosso melhor ao nosso Deus nessa noite, pois Ele é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração. Nós já louvaremos ao Senhor juntamente com a nossa orquestra, com os hinos sacrossantos da nossa harpa cristã na noite deste dia. Cumprimento a igreja, a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o nosso Deus com o número 578. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória te damos, ó Pai.
evangelista Claudemir, nosso secretário setorial, fazendo a leitura da palavra do Senhor, juntamente com a igreja do Senhor, nosso irmão Claudemir procedendo com a leitura da palavra. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Isaías capítulo 12, livro do profeta Isaías. Capítulo número 12, como de costume, um versículo. Os irmãos levantam até. São 6 versículos. Oh, glória a Deus. Isaías capítulo 12. Louvado. Amém, meus irmãos? Amém. Assim está escrito: e dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. E vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, e invocai seu nome, contai e manifesta os seus feitos e povos, invocai e confessai o seu nome. Cantai salmos ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, esta é a tua palavra, Senhor, que fizemos menção neste momento. A tua graça, Senhor, e a tua misericórdia permaneça sobre a vida de cada um de teus filhos. O Senhor permaneça olhando para nós, para a tua igreja, com o teu olhar de misericórdia. Pai Celestial, nos abençoa nesta noite, permanece conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar nosso irmão evangelista Claudemir, dirigente da nossa congregação, ali no Jardim Vitápolis. Glória a Deus. Pastor Fábio, tome assento conosco aqui, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Pastor Fábio, esta noite, o nosso convite, estará ministrando a palavra do Senhor, a igreja do Senhor, na noite deste dia. Os irmãos que têm os acertos administrativos a fazer, os irmãos estão lá no piso de baixo, fazendo a recepção dos irmãos. Os irmãos podem se dirigir lá, não deixe para ir no final, quando os irmãos já estão por se retirar. Os irmãos devam ir, acertar e depois retornar para cá para ouvir a boa palavra do Senhor. Há irmãos que vêm fazer um acerto administrativo e depois ele se retira, ele vai embora. Como se fazer o acerto administrativo fosse mais importante do que ouvir a palavra de Deus. Está vendo? Jesus vai dizer que os fariseus, eles davam o dízimo do cominho, davam o dízimo da hortelã, davam o dízimo de tudo, mas não tinha amor. E aí Jesus vai dizer: olha, vocês têm que dar o dízimo, é verdade, tem que dar, mas fazei essas coisas e não desconsiderar essas outras. Está vendo? Então, há aqueles que acham que só fazer aquilo que foi mandado, ou aquilo que está incumbido, ele já está fazendo demais. Mas Jesus disse que, ainda que nós façamos tudo que nos foi mandado, nós ainda somos servos inúteis. Está vendo? Então, irmão, quando os irmãos vierem fazer um acerto administrativo, os irmãos antes já venham com o coração pronto para adorar. Venha. Os irmãos vão estar adorando, acertando os livros, os irmãos vão estar adorando, louvando os hinos, os irmãos vão estar adorando, também ouvindo a palavra do Senhor.
ou são sábios por demais que não precisam mais ouvir Deus falar? Olha aí, tá vendo? Já fica aí esse questionamento. Então, os irmãos, quando vierem acertar os livros, os irmãos vêm com o coração de adorador. Os irmãos sabem quando acertam o livro, os irmãos estão louvando a Deus, estão, sim, Senhor, estão louvando a Deus com a obra de suas mãos, com aquilo que o Senhor lhe deu aptidão para fazer. Mas não só com isso devemos louvar o Senhor, devemos louvar Ele de corpo, alma e espírito, tá vendo? Devemos louvar Ele de todo o nosso ser. Então, que os irmãos estejam prontos para louvar o Senhor de todo o nosso ser, de todo o nosso ser. A UFAD já está pronta para louvar o Senhor. A UFAD louva ao Senhor neste momento. As nossas irmãs louvando ao Senhor. Muitos irmãos me mandaram mensagens justificando a ausência por conta dessa chuva intempestiva, chuva que caiu durante o dia inteiro. Não foi uma chuva torrencial, mas foi uma chuva intempestiva. Ela não parou de cair o dia inteiro, e os irmãos então se encontraram com dificuldades por conta de trânsito, conduções com lentidão. Mas eu disse a alguns deles que o Senhor os traga em paz, o Senhor os traga em paz. O importante é eles chegarem na casa deles, gozando de saúde, voltando no regaço ao seu lar. As nossas irmãs louvando o nome do Senhor. UFAD cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia.
abençoar de graça a liderança das nossas irmãs. Em nome de Jesus, estão aí trabalhando, irmãos, trabalhando incessantemente as irmãs para o congresso no final de ano. Mas eu tenho aqui um pedido a fazer às nossas irmãs do círculo de oração de todas as congregações. Nós, essa semana passada, estivemos visitando alguns irmãos já de idade, irmãos que estão enfermos, que já não vêm à igreja há bastante tempo. Tem uma irmã que eu até nem a conhecia, tanto tempo faz que ela não vem à igreja por conta de enfermidade, 82 anos de idade, 82, ela já não tem mais poder de locomoção, não pode mais vir à igreja. E nós fomos até ali visitar esta irmã, eu, juntamente com o nosso irmão pastor João Rocha, que tem feito um belo trabalho aqui no Parque Camaraty, junto com o irmão Cláudio Nor, no que trata a ceia dos irmãos que não podem vir ao culto. Os irmãos então vão entregar a ceia a esses irmãos. E sabe que o Senhor me repreendeu nessa oportunidade, porque, irmãos, essas irmãs que estão em casa, sem poder estar na igreja, elas têm saudade da igreja, elas têm vontade de estar no culto, elas têm saudade do círculo de oração. Ocorre que elas não podem vir por questão de saúde, por questão de força maior. Tem tempo, irmão, que é tempo da gente vir na igreja, e chega o tempo que é o tempo da igreja ir até a gente, sabe? Então, esses irmãos de 80 e todos anos, que já não creem mais, tem irmão que tem 80 anos, quem esteve lá no batismo, viu lá o pastor Alcides vai fazer 84 anos de idade, 84. Mas me parece que nesse batismo ele colocava a perna no negócio, tirava, naquela muleta que tem, botava a perna, tirava. Ele está ainda com vigor físico, sim. Mas há irmãos de 80 anos que já não tem mais esse vigor, não tem. Mas os irmãos deixaram conosco um depósito, sabe? Então, a igreja deve se aperceber a isso. O Senhor me repreendeu nesta oportunidade. Fui até a casa da irmã e o Senhor me disse: quantos mais será que tem assim? E você não vai atrás. Olha aí o que o Senhor disse para mim. Falou. Então eu estou aqui pedindo aos irmãos das congregações, os irmãos, isso não é tarefa do pastor da igreja só não, irmãos, não é não. As irmãs do círculo de oração, pense bem. Hoje é você que está indo visitar. Daqui a 40 anos, daqui a 30 anos, você está com 80. Aí as irmãs que têm que visitar você. Pense bem se você fosse tratada com o mesmo abandono que às vezes você trata as irmãs idosas. Como é que seria? Daqui a 30 anos, como é que será? Você ser desejosa em louvar o hino no círculo de oração, não podendo vir à casa do Senhor e ninguém lembrar-se de você para ir lá louvar o hino com você. Olha aí que coisa tremenda, está vendo? Então, nós precisamos ser igreja. Se somos igreja de verdade, não podemos ser igreja só daqueles que estão aqui sentados ao nosso lado, aqueles que dizimam. Esses são importantes para a igreja, não, Senhor. Importante para Jesus é todos aqueles que louvam o nome dele. E aqueles que o louvam, é importante para a igreja buscar para louvar o nome do Senhor também. Para quando ele vier, achar fazendo assim. Está vendo? Então eu tenho aqui um pedido a fazer às irmãs. As irmãs do círculo de oração das congregações, se reúnam lá, nem que seja uma vez por mês, sabe? Vamos na casa da irmã fulana. Olha, se vocês forem uma vez por mês, são 12 visitas que vocês vão fazer no ano. 12. Mas eu tenho certeza que são 12 vidas que vocês vão impactar. Ainda que seja da mesma irmã, se você for 12 vezes lá, vai ser 12 alegrias que você vai dar para ela no ano. Tá vendo? Os irmãos, todos os irmãos devem fazer isso. Então se reúna. Isso não é mal, não. Sabe o que é mal? É, às vezes, o irmão que serviu a Deus tantos anos entre nós, tantos anos, a igreja não aparecer lá, porque o irmão, às vezes, ele entende que a igreja tem as atividades, que os irmãos trabalham, mas os filhos, os parentes que não são crentes, eles não entendem não. Eles sabem o que diz? A igreja abandonou. Enquanto estava lá servindo, enquanto estava dando dízimo, enquanto isso a igreja era boa, ele era boa, mas agora que ficou idosa, que a igreja abandonou, está vendo aí? Isso é um mau testemunho que nós damos, então. É um mau testemunho. Nisso o nome do Senhor não é glorificado. Mas nós podemos ainda assim, irmãos, mudar essa história. Então os irmãos devem se organizar, cada um a seu tempo, mas isso não vai lhe custar, não vai lhe dar prazer, vai lhe dar
prazer na alma, gozo na alma. Eu me lembro quando nós estávamos ajudando no trabalho lá em Santa Isabel. Um dia nós fomos servir a ceia a uma irmã por nome de Jovina. E essa irmã, ela tinha acabado de ter o terceiro derrame, estava de cama, estava com as feridas nas costas. Nós fomos servir a ceia a irmã. E a irmã era lúcida. Então eu dei a oportunidade, a irmã estava dirigindo aquele culto que nós fomos fazer no lar dela, e ministrar a ceia a ela. Eu disse, vou dar a oportunidade à irmã, mas será que ela vai saber falar? E quando eu cedi a oportunidade àquela irmã sabia mais de Bíblia do que eu, e sabia os versículos de cor, e começou a citar vários versículos, e por fim ela disse assim, pastor, eu estou aqui nessa situação, 3 derrames, em cima de uma cama, com ferida nas costas, mas se o senhor acha que eu me queixo? Eu não me queixo não, pastor. Eu não me queixo porque eu sou merecedor, eu sou pecadora, e por isso eu estou aqui. Mas o meu Senhor sofreu muito mais por mim. Foi num madeiro que não era de madeira aparelhada não, cortada a machado. Os espinhos furando ele, furando as costas, aqueles 2 cravos nas mãos, e tudo isso por causa de mim. Então quando eu olho para Jesus, o sofrimento de Jesus, eu tenho vergonha de me queixar do meu sofrimento. Tá vendo? Em vez de ministrar para a irmã, eu que saí de lá ministrar. Em vez de pregar para a irmã, foi ela que pregou para mim. Então, às vezes, os irmãos vão nessas visitas achando que estão indo fazer um favor para alguém. Então, não, o favor é para você mesmo, porque Deus vai falar com você lá. Deus vai mostrar algumas realidades que aqui nós não vemos. Deus vai fazer você enxergar coisas que aqui às vezes você não vê. Lá você vai ser confrontado com outra realidade. Então, eu estou aqui despertando a igreja para esse trabalho. O trabalho de visita aos irmãos que estão enfermos ou impossibilitados de vir à igreja. Que nós possamos fazer isso, tratando desse irmão, nós engrandecemos o nome do Senhor, alegramos a alma do irmão e ainda temos a família dele como testemunho de que Jesus continua cuidando, Ainda que os da família não se salvem, ainda que os da família não se convertam, mas vão saber que Jesus e a sua igreja nunca abandonou os seus, nunca abandonou. Então, que nós possamos proceder assim. Estou então pedindo aos irmãos que faça desta maneira. Eu convidei aqui hoje a mocidade lá de Vila Eunice. Está aqui os irmãos de Vila Eunice, onde estão? Os irmãos lá estão, os irmãos de Vila Eunice enfrentaram a chuva, está vendo? Estão aí firmes em nome de Jesus. Vocês já se preparem e vocês já irão louvar. É o grupo de adolescentes Leão de Judá. Que Deus abençoe. E gente, a irmã Renata voltou com tudo, irmã Renata. Glória a Deus, hein? Glória a Deus. Eu fico feliz de ver a irmã Renata entre nós. Quando estávamos lá, a gente foi chegando, a terrinha no pé, devagarzinho, aí a semente está aí. E deu fruto, viu? Voltou para casa e está trabalhando na obra. Que Deus abençoe, meu filho, em nome de Jesus. Estou muito feliz em vê-lo. Também, irmãos, quero, antes dos jovens louvar o Senhor, quero aqui fazer menção do nosso irmão presbítero Luiz. Coloque de pé, irmão Luiz. O Luiz esteve aqui no feirão de empregos, irmãos, e fez uma boa obra, e eu disse a ele que de bom grado, ele não me pediu nada não, de bom grado eu iria fazer então um noticiado daquilo que ele fez. O irmão chegou aqui para o feirão de emprego, viu a necessidade da casa do Senhor e não se furtou em ajudar. Ele comercializa um produto importado que é um limpa-tudo, limpeza em geral. Ele pegou, limpa tudo e começou a passar nos vidros ali, passou, limpou todas as portas de vidro da igreja, para a glória do nome de Jesus, limpou. Então eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Luiz, dizer ao irmão que ele comercializa esse produto, é um produto importado. Se os irmãos quiserem tomar nota, depois procure o irmão Luiz. E essa empresa que ele trabalha, ela também gera empregos para quem quer ser revendedor deste produto. Então, os irmãos que tiverem maior interesse, depois procure o nosso irmão Luiz, em nome de Jesus Cristo, e ele dará maior informação aos irmãos daquilo que eu estou dizendo. Eu sei dizer que ficou muito bom aquela porta de lá tinha uma marca de adesivo, que vira e mexe, passava um negocinho lá e não saía. O irmão botou o produto lá e mandou o antes e depois ainda. Ele mandou o antes e depois, né? 2 minutos que ele está dizendo, tá vendo? Então, os irmãos, depois que queiram, procure o irmão Luiz e ele vai saber falar melhor aos irmãos. Meu irmão, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?
Os jovens ali de Vila Eunice, irmãos, venham louvar ao Senhor, os adolescentes de Vila Eunice, para a glória do nome de Jesus Cristo. Venham louvar ao Senhor. Nós continuamos neste propósito de sempre convidar uma mocidade para estar entre nós, a fim de que os jovens também venham aprender no culto de doutrina. O culto de doutrina não é só para o obreiro, não, meu irmão. Não é só para quem tem idade, não. É para todos que amam a palavra do Senhor. Todos que têm amor pela palavra do Senhor. E hoje os adolescentes aí de Vila Eunice louvando o nome do Senhor.
Candidatos ao batismo para a glória do nome de Jesus. Uma colheita farta Jesus nos deu durante este ano de 2022 e creio que 2023, se Jesus não voltar até lá, será ainda melhor para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2023 será ainda melhor. A orquestra toca mais um louvor em nome de Jesus, fica se louvando ao Senhor. Nós vamos contribuir com os nossos dízimos e as nossas ofertas para a obra do Senhor e posteriormente nós já passaremos a ouvir a boa palavra do Senhor ministrada pelo nosso irmão pastor Fábio de Jesus. Qual será o número aí? 340 da nossa harpa cristã, hino de número 340 da nossa harpa. Louvaremos ao Senhor juntamente com a nossa orquestra. Mas Esther, venha louvar ao Senhor nesta oportunidade junto com a orquestra em nome de Jesus. Hino de número 340. Thank you.
colocar sobre os nossos pés, vamos estar orando em nome de Jesus Cristo. Gostaria de lembrar aos irmãos que sábado agora é a nossa consagração setorial, nossa consagração onde todo o setor deve estar reunido para buscar a presença do Senhor em oração. Então os irmãos não se esqueçam de enviar o representante àqueles que não puderem estar, a fim de todos estarmos unidos, orando em prol da obra do Reino de Deus neste setor, nesta região, para a glória do nome de Jesus. Oremos. Quem necessita de oração, irmãos? Oremos uns pelos outros em nome de Jesus. Bondoso Deus, eterno Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos e engrandecemos o teu nome por tudo quanto temos feito, Senhor. O Senhor estenda as tuas mãos, Senhor, sobre cada um, sobre a necessidade de cada um, operando, Senhor, obra de salvação, operando, ó Deus querido, em nome de Jesus. Senhor, segundo a necessidade dos teus servos, o Senhor fale conosco, Senhor, usando o teu servo, através da tua palavra nesta noite. É o que nós te pedimos e serve de que o Senhor nos ouve e nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Permaneçam de pé, o nosso irmão, pastor Fábio, com uma palavra em nome de Jesus. Paz do Senhor, os irmãos. Amém. Vamos abrir em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 14 a 16. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Maurício, por ter nos dado essa oportunidade de estarmos aqui ministrando nessa noite, e com toda a humildade do Senhor, eu gostaria de falar de um assunto muito pertinente em nossos dias, um assunto delicado de se falar. Poucos às vezes entendem esse assunto, porque as escrituras elas são completas, né? E elas precisam ser compreendidas. E Pedro vai falar aqui de um assunto muito pertinente sobre a volta de Cristo, mas ele vai relatar aqui algo das Escrituras Sagradas muito interessante. Todos acharam? E eu louvo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui para falar algo da parte do céu. Diz assim, minha versão é revista e atualizada, então ela é um pouco diferente das dos irmãos. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Amém? Amém. Pode sentar, queridos. Aqui nós encontramos o apóstolo Pedro escrevendo para os irmãos da diáspora, os judeus que fugiram de Jerusalém e estavam em várias outras cidades. Na primeira carta ele vai relatar, no capítulo 1, versículo 3, todas essas cidades onde estavam esses irmãos. E ele está dizendo nesse capítulo 3 justamente sobre a volta de Cristo, o retorno de Jesus. Mas eu queria me prender a esse texto que vai dizer que Paulo escreveu algo difícil de se entender. A Bíblia Sagrada
em nossos dias, dizendo que tem a mesma autoridade apostólica de Paulo, de Pedro, de João. Por isso que eles levantam a mão e dizem: eu te abençoo. Quem somos nós para abençoar alguém, irmão? Né? E aqui a gente entende que Pedro lia as epístolas de Paulo e às vezes tinha dificuldade na compreensão. Ele próprio vai dizer sobre isso. E é interessante que Pedro aqui, ele já coloca as epístolas de Paulo no mesmo patamar das escrituras do Antigo Testamento, tanto suas cartas, porque assim, os apóstolos, eles já estavam fazendo um compêndio para continuar a Bíblia. Essa era a visão deles. Por isso que ele vai falar aqui que as pessoas retorciam as cartas de Paulo e retorciam, assim como retorciam as escrituras. Quando eles falam as escrituras, eles estão dizendo do Antigo Testamento, dos escritos judaicos, da Torá, do Menorá, quer dizer, os profetas, a lei. Eles tinham isso como a escritura sagrada, mas eles tinham já a montagem do cânon do Novo Testamento também, que ele vai dizer aqui que Paulo escreveu e tinha como as cartas de Paulo, as epístolas, como escritura. Mas não é isso que nós vamos falar. Aqui ele está colocando Paulo em pé de igualdade aos escritos do Antigo Testamento. As cartas de Paulo já tinham sido consideradas como inspiradas de toda a autoridade divina. Vamos abrir 2 Timóteo 3,16. Um irmão pode fazer a leitura. Eu gosto de participação. Eu louvo a Deus que mesmo dia de chuva estamos aí com a igreja repleta de pessoas sedentas para ouvir a voz do Senhor. Ontem, quando nós saímos de casa, minha filha falou para mim: pai, acho que só vai nós para a igreja. Chegamos lá, a igreja estava lotada, uma bênção, graças a Deus. Contamos 33 pessoas no dia de chuva. É porque o povo está sedento de aprender. Jesus está voltando, irmão. Não tem dúvida disso. Jesus está voltando. Temos que se encher dele. 2 Timóteo 3,16. Pode ler quem achou. Toda a escritura devidamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então Paulo já está falando que toda a escritura é para corrigir, é para redarguir, é para ensinar as pessoas. Então ele já coloca seus escritos como escritura. É interessante, irmão, você começa a estudar a Bíblia, você vê como pessoas tiveram um chamado especial. Por isso que muitas das vezes as pessoas pensam: Deus tem queridinhos. Não é que Deus tem queridinho, tem pessoas que se aproximam mais dele. Os 12 apóstolos, um morreu, mas 11 que andaram com Jesus, nenhum deles ensinou sobre a ceia do Senhor. E Paulo, que não participou da ceia, é quem vai nos instruir. Olha como Deus escolhe de uma maneira especial as pessoas. Por isso que nós muitas vezes não entendemos o chamado do irmão. Mas tudo depende da sua dedicação. E é isso que nós vamos ver. A dedicação é o que vale no seu chamado. Isso em tudo, no trabalho, no dia a dia, no crescimento profissional, no crescimento espiritual. Você deve se dedicar, porque tem uma igreja sedenta esperando a tua palavra. Igreja que não tem palavra se corrompe. Se corrompe. Entra por caminhos tortuosos. E é isso que nós vamos ver dentro desse texto. Pedro está escrevendo principalmente contra os gnósticos, que eram os que retorciam o escrito de Paulo.
Além das escrituras, eles obrigavam que as pessoas tinham um conhecimento grego a mais. Gnose quer dizer conhecimento. Então eles não tratavam só das escrituras, eles queriam tratar muito mais além da escritura. E Paulo, quando ele conhece Jesus, a Bíblia vai dizer que ele vai ficar aproximadamente, nós estudamos sobre ele em um desses trimestres, ele vai ficar 3 meses na Arábia estudando a palavra para ver se Jesus realmente era o Cristo, o ungido de Deus, prometido para as nações. E o próprio Jesus, irmão, muitas pessoas não entendem, vai dizer, Jesus era Deus, não precisava estudar. Tem um livro do Philip Yancey que diz, a Bíblia, o título do livro é A Bíblia que Jesus leu. Porque tudo que Jesus pregou já estava escrito. Jesus não ensinou nada novo. Jesus não ensinou nada novo. Você vai estudar a vida de Jesus, você vai ver que ele pregou sobre Deuteronômio, Números, ele pregou sobre Jó, sobre os Salmos. Tudo que ele pregou já estava escrito. Mas vamos voltar para esse texto. Aqui, Pedro está dizendo que os que têm falta de conhecimento, ignorantes, quando fala ignorantes aqui, não é ignorantes no trato, é ignorantes no intelecto, pessoas que não compreendem a palavra, os ignorantes e os estáveis. Sabe o que é estáveis? É pessoa que não tem firmeza. Ela começa a caminhar nesse trilho, já ela vai para lá, vai para cá, vai para lá. Tem muitos assim. Nós temos que tomar muito cuidado, principalmente nós assembleanos, que gostamos de estudar a palavra. Se você vai em muita igreja, você acaba se contaminando. Porque muitas igrejas estão retorcendo a palavra de Deus. E não, por que não dizer que a Assembleia também tem gente retorcendo? Existem lugares aí que o culto já virou para o homem. Quando o homem chega, todo mundo fica de pé e bate palma. Chegou o presidente. Irmão, deixa disso. Isso traz estabilidade para a igreja. Por quê? Porque a igreja não está firmada em homem. A igreja está firmada em Cristo e na sua palavra. A igreja tem que conhecer a palavra, o Deus da palavra. É pela palavra que ele se revela. Se eu não tiver intimidade com a palavra, eu fico vulnerável. Sou levado a qualquer vento, sou levado de qualquer maneira. Não, eu devo conhecer a verdade. Graças a Deus nós estamos se aprofundando. Esse trimestre mesmo vai ser ótimo. Ontem nós iniciamos lá na nossa congregação, porque não vai poder fazer a EBD por causa da eleição. Muito bom estudar o livro de Ezequiel. Para você ter noção, Ezequiel era tido como esquizofrênico pelas coisas que ele fazia. Depois você lê nesse trimestre o livro dele que você vai ver. Eu até comentei ontem algumas coisas lá na igreja, mas vamos voltar para o texto. Falta de conhecimento, Miqueias 4:12, Romanos 10:3 e Efésios 4:18. 3 irmãos lendo aí, Miqueias 4:12, Romanos 10:3 e Efésios 4:18. Pode ler quem já achou Miqueias 4:12. Mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas numa ilha. Você está vendo? Miqueias vai falar sobre o conhecimento, que nós devemos ter conhecimento de Deus. Vai dizer que aquele que tem conhecimento é como a aurora do dia, que vai brilhando até ser dia perfeito. Nós devemos conhecer ao Senhor. Conhecer a Deus é se aproximar dele pela palavra. Tem muitas pessoas que acham que conhecer a Deus é só estar na igreja, e não é.
estar na igreja, é se aproximar do Criador, é ter Ele como seu companheiro, ter Ele como seu confidente, ter Ele como a pessoa mais próxima da sua vida. Vamos lá, continuando. Romanos 10, 3, e outro já lê Efésios 4, 18. Romanos 10, 3. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Eu acho que eu anotei errado esse texto. Se fosse pai da circuncisão da Não, Tiago. Não é esse não. Vamos lá, Efésios 4, 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Olha que interessante, Paulo vai falar que estão escurecido o entendimento das pessoas que não conhecem a Deus. Isso ele está escrevendo para a igreja dos Efésios. Ele está dizendo, tem gente aí que tem a mente escurecida, não tem compreensão das coisas sagradas. Irmão, nós devemos ser iluminados pela palavra. Como? Tendo intimidade com ela, lendo, pesquisando, estudando, esquadrinhando, como Jesus disse. Devemos esquadrinhar as Escrituras. Então, as pessoas erram por falta de conhecimento. E às vezes na própria igreja. A pessoa não tem prazer de um culto como esse. Sabia que tem pastores que não gostam de ser ministrado? Sabia que esses pregadores que andam rodando nas igrejas, eles não sentam para ouvir? Não sentam para ouvir, pastor. Eles só vão na igreja para pregar. Aí você fala, o que essa pessoa tem se ela nunca senta para ouvir, para crescer, para se alimentar, para ter algo robusto para passar pela igreja? Porque se eu não me alimento, como que eu vou alimentar alguém? Nós, pastores, devemos ter o costume de ter um alimento sólido. Toda quarta nós devemos estar aqui, ouvindo a voz de Deus, para falarmos para a igreja o que Deus quer dela. Devemos ter esse compromisso. Muita gente pensa, o senhor vem todo dia para a igreja porque o senhor é pastor. Não, irmão, desde que eu era cooperador, eu sempre participei de todos os cultos na igreja. Entendeu? Sempre participei. Tem pessoas que têm essa visão, não é obrigatório o pastor tem que conhecer. Não, irmão, todo cristão tem que conhecer, senão vai entrar pelo erro. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja nessa terra. Jesus está voltando e devemos abrir os olhos e ser vigilantes. Continuando. Essas pessoas, elas retorcem as Escrituras. Esses que nós falamos, os ignorantes e instáveis, eles deturpam as Escrituras. O próprio inimigo fez isso. Mateus 4, 6. Depois Jesus ensinando, Mateus 22, 29. Vamos ler 4, 6 de Mateus. Vamos ver como o inimigo também usa essa estratégia de retorcer as Escrituras. Pode ver quem achou. Mateus 4, versículo 6. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Está vendo? O próprio inimigo usando as Escrituras. Mas ele é filho de Deus? A Bíblia está escrito que Deus vai dar ordem aos seus anjos ao teu respeito. Aí Jesus usa a mesma Escritura. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 22, 29. Jesus respondendo disse:
Está vendo? Erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Nós não vivemos mais milagre porque não queremos um compromisso com o Todo-Poderoso. Quando nós vivemos um compromisso com Deus, veremos milagres e maravilhas. Por quê? Porque o poder de Deus está atrelado ao meu compromisso com as Escrituras. Quando eu tenho um compromisso com as Escrituras, eu vivo milagres, porque eu conheço a Deus e conheço o poder que Ele tem. Continuando, 2 Coríntios 2,17, outro vai ler 2 Coríntios 4,2. Eu tenho que correr aqui que eu anotei os textos, senão eu não concluo. 2 Coríntios 2,17, pode ler quem achou, e 2 Coríntios 4,2. Pode ler. Porque nós não somos como muitos, os quais corrompem a palavra de Deus, mas com sinceridade, de Deus, da vida de Deus, nós falamos. Está vendo Paulo falando, olha, nós somos, nessa versão vai dizer, nós não somos mercadores. Nós não fazemos comércio com a palavra. Você sabia que teve igreja que Paulo ficou 1 ano e 8 meses e não pegou uma oferta? Você vai ver ele se defendendo disso. Estive aí quase 2 anos. E eu trabalhava de manhã para sustentar os meus companheiros e eu fazendo tenda, para ninguém dizer que me sustentou. Olha o compromisso que ele tinha para ninguém falar dele. Então nós temos que ter cuidado. Quem conhece a palavra nunca vai cobrar para pregar. Não vai fazer disso mercadoria. Quer ganhar dinheiro, vai vender algo, vai correr atrás, vai acordar cedo, vai estudar, vai crescer. Pregar a palavra é compromisso com Deus, não é compromisso com o bolso. E é isso que Paulo vai dizer aí, que ele não era mercador, ele não fazia da palavra mercadoria para estar vendendo num preço barato. Continuando, 4:2. Aí está dizendo que alguns adulteravam a palavra, mudavam. Você sabia que hoje tem igreja para quem quiser? Para quem quiser. Eu estava ouvindo o Alan pregando no congresso lá em Perus, o Alan Barbosa, nosso pastor do interior, e ele dizia que tem igreja para quem quiser. Tem igreja para os gays, tem igreja para quem gosta de uma coisa, tem igreja para quem gosta de outra, tem igreja para tudo que você imaginar. Agora, a gente tem que ver se vai encontrar esse povo lá no céu. Aí é outra coisa, né? Eles podem abrir a igreja que eles quiserem, adulterando a palavra, o caminho não é o céu. Vamos lá. Agora um conselho para nós: devemos estar vigilantes. É o que Pedro vai falar, que nós devemos estar vigilantes. Olha o que ele vai dizer: que essas pessoas, elas deturpam a palavra. Por isso que nós devemos estar vigilantes. Olha o que ele vai falar no 17: vós, pois, amados, prevenido como estáis de antemão, acautelai-vos desses insubordinados, decaídos da vossa própria firmeza. Insubordinado, parece que Pedro estava nas nossas igrejas. Como tem pessoas insubordinadas hoje? A pessoa acha que a igreja é dele, ele faz do jeito que quer. Aí
Aí ele vem, mexe no som, tira o microfone, leva para lá, leva para cá, mexe com tudo. Aí depois avisa: ô pastor, eu levei lá. Irmão, isso é pessoa insubordinada. Se ela não respeita a liderança, como que ela vai honrar a Deus? Tudo que nós fizermos, nós devemos fazer debaixo da submissão. Sabe por quê? Porque o que demonstra que você tem autoridade é quando você se submete à autoridade. Entendeu? Vamos lá. Devemos estar vigilantes. Atos 20 e 31. O próprio apóstolo Paulo ensinando os presbíteros de Éfeso. Atos 20 e 31. Vamos correr, que só tem 5 minutos. Pode ler aí quem achou. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos eu não deixei de lembrar a cada um de vós, noite e dia com lágrimas. Irmão, é tão interessante que as cartas de Paulo vai falar: olha, eu estou escrevendo novamente o que eu já vos ensinei. Olha, eu estou instruindo vocês. Tem gente que fala: ah, mas parece que o pastor prega a mesma coisa. Não é, que quando Deus direciona, irmão, tem alguém precisando ouvir. Tem alguém falhando nisso daí. Tem alguém querendo pregar e não se preparou. Tem alguém querendo ensinar, mas nunca sentou para aprender. Nunca se submetemos. Como que vamos nos levantar para ensinar? 1 Coríntios 16, 13. 1 Coríntios 16, 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então aí ele está falando para estar firme na fé. E a fé vem como? Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você quer ver uma coisa? Eu digo muito isso na igreja. Nós se alimentamos, muitos aqui hoje já se alimentaram 3 vezes, 4 vezes, tomou um chazinho para esquentar, né? Tomou um caldo, e ainda chegar em casa a gente vai se alimentar de novo, né? Você sabia que às vezes nós passamos o dia inteiro sem ler um versículo? Como você quer alimentar a sua alma? Como você quer alimentar o seu espírito se você não medita na palavra? 1 Pedro, novamente, 5,8. Pedro ensinando a nós sermos vigilantes. Olha o que ele vai dizer aí. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão, e ruge buscando quem possa devorar. Está vendo? Aí está dizendo: sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda ao teu redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então o papel dele é nos enganar. É fazer as coisas mais fácil. É mais fácil a gente ir para a igreja e não mudar, continuar na mentira, continuar no erro, continuar sem compromisso, continuar pastoreando sem estar qualificado, sem buscar qualificação, sem buscar preparo adequado. É mais fácil, é mais cômodo, entendeu? Eu continuar com a igreja ignorante para a palavra. Por quê? Porque eu também não conheço. Como que eu vou instruir? Um comentarista de um livro, ele vai dizer o seguinte: que um professor colocou 3 cristãos leigos e 3 ateus pós-graduados para interpretar o texto bíblico. Vou repetir. Um professor numa sala de aula, ele colocou 3 cristãos leigos e 3 ateus pós-graduados para interpretar um texto bíblico. Aí depois ele perguntou quem teve a melhor interpretação. Aí no final ele vai dar um esclarecimento. É
isso que nós achamos aqui um apóstolo Paulo, que ele mesmo vai falar: Senhor, eu sou um apóstolo abortivo. Sabe o que ele está dizendo? Eu nasci fora de época, eu não vivi com o Senhor. Nós vamos encontrar Paulo em Atos capítulo 9, ainda jovem, sendo testemunha da morte de Estevão. Aí depois que ele faz 30 anos, ele começa a ser um fariseu autêntico e começa a perseguir a igreja. Só que depois, quando ele conhece ao Senhor, ele mergulha de cabeça. É isso que às vezes nós não fazemos. Nós se convertemos, mas nós queremos ficar só no raso. Nós não mergulhamos de cabeça. Nós não queremos conhecer a fim o Deus verdadeiro. Nós não estudamos as Escrituras, não esquadrinhamos, não examinamos. Quando você tem uma enfermidade que está grave, o que o médico faz? Ele vai falar: faz uma ressonância, faz uma tomografia computadorizada, né? Faz um ecocardiograma do coração. Ah, não, mas só ouve aí no estetoscópio, tá bom. Não. Ele vai pedir um ecocardiograma com doble, com não sei o que, não sei o que lá. Não é assim. A Escritura é a mesma coisa, irmão. Quando Jesus está falando, examina as Escrituras, ele está falando esquadrinha, pesquisa, vai a fundo, faz melhor, estuda mais. Uma vez eu ouvi um professor dizer o seguinte: que se você for convidado para pregar 1 hora, você deve ser avisado 1 mês antes. Se você for convidado para pregar 20 minutos, você deve ser convidado 40 dias antes. Se você for convidado para pregar 15 minutos, você deve ser avisado 70 dias antes. Porque quanto mais condensado é o seu tempo, mais dedicação você deve ter. Esses dias um aluno meu me parou e falou: olha pastor Fábio, perguntaram para mim quantas vezes deve ler um texto para poder pregar. Eu falei: eu aprendi com o pastor Fábio. Ele disse o seguinte, que tem que ler no mínimo 70 vezes o texto. Alguém vai falar: é muito. Não é não. Cada hora que você lê, Deus vai iluminando, 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 para quando você for falar, você conhecer o contexto, o livro, quem escreveu, o que aconteceu, quem era o governador, quem era o imperador, quem estava no domínio, quem falou aquilo, por que ele falou daquela maneira, por que ele falou de graça em um, por que ele falou de fé no outro. É só lendo, dedicando, estudando, vigiando. Porque nós devemos fazer tudo ao mesmo tempo. Quando a Bíblia diz acautelai-vos, ela está dizendo que nós temos que fazer tudo ao mesmo tempo: estudar, orar, pesquisar, ler, estudar, orar, buscar a presença do Espírito, que é o Espírito Santo que nos direciona. Porque não adianta também estudar e não ser cheio do Espírito Santo, não ter essa presença maravilhosa contigo, porque ela que ilumina, ela que direciona, ela que é o autor desse livro sagrado. É essa presença que nos ilumina. Então nós devemos crescer, como vai dizer Pedro nesse último versículo: crescer na graça e no conhecimento do Senhor. É isso que nós devemos fazer, a cada dia crescer na graça e no conhecimento. Como? Nós temos que ter um termômetro. Você cresce na graça orando, e você cresce no conhecimento estudando. Então você tem que ter um termômetro. Não pode orar muito, senão vira santarrão. Não pode estudar muito, senão vira liberal. Então estuda, ora, estuda. Olha quantas ferramentas nós temos para crescer. E às vezes ficamos mirrados, raquíticos, necessitados, ou como diz aqui, ignorantes e estáveis. Não devemos ser assim. Que Deus abençoe os irmãos. Continue orando por nós, para que o Senhor venha nos usar segundo a sua misericórdia e graça. Obrigado, pastor Maurício. Deus abençoe e que fiquemos com esse ensinamento da palavra do Senhor. O pastor Edson sempre diz aqui nas aulas da escola dominical que a oração é uma asa de uma ave e a palavra é a outra asa. E aí, quando perguntamos para esta ave qual é a asa mais importante,
ela vai dizer então que são as duas, né? Assim, porque com uma asa só a ave não pode voar. Então, o crente não pode deixar de orar, desaperceber a oração, mas também não pode ficar só na oração. Tem que buscar a palavra. E também não pode só se aprofundar na palavra sem orar, sem buscar a revelação daquele que lhe deu a palavra. Então, assim, ele vai ser como uma ave que plana no ar, voando com as duas asas, sabendo a importância de cada uma delas e a hora de usar cada uma delas. Então, que nós possamos nos aperceber na oração e na palavra em nome de Jesus. Outro dia, um jovem chegou aqui, assim que o pastor Daniel chegou para cá. O pastor Daniel não havia combinado com o líder da mocidade, o líder era da mocidade. E o pastor Daniel convidou um pregador e o líder da mocidade convidou outro. E chegou aqui, os dois sentados um de frente com o outro, e ficou aquele ângulo de caroço para mim desenrolar. E eu disse: bem, já não tem nem o que pensar. Aquele que o pastor convidou aqui vai pegar. O pastor tem autonomia. Aquele jovem havia sido convidado já há muito tempo, mas eu disse: não há outra opção. Então eu chamei o jovem ali na sala do reservado. Disse: filho, olha, nós estamos com um problema, mas é fácil de resolver. O pastor convidou um outro pregador, ele não sabia que o jovem havia convidado, ele é novo aqui, ele havia acabado de chegar. Então nós vamos fazer assim: o irmão virá o mês que vem. Ele falou: não vem. Você não vem? Eu disse: não, porque o dia que eu pregar é hoje. Eu convidei o meu fotógrafo, convidei a minha noiva, convidei. Falei: filho, mas deixa eu falar um negócio. Você veio pregar para a igreja ou veio pregar para o seu povo? E outra coisa, aí eu disse para ele: eu vou lhe dar a oportunidade para dar uma salvação. Eu não quero dar uma salvação. Uma salvação não precisa dar. Falei: agora deixa eu me doutrinar. Você não tem pastor? Então seria o seu pastor nesse momento. Você veio aqui pregar de você, veio pregar de Jesus. Se você veio pregar de Jesus, 5 minutos é suficiente para Jesus salvar. 5 minutos é suficiente para Jesus fazer aquilo que Ele tem a fazer. E se você for crente, Jesus usa você em 5 minutos e não usa o outro em meia hora. Seja crente e você vai ver o que Jesus vai fazer. Então ele baixou a cabeça e disse: então, pastor, eu aceito então a oportunidade, se for dar a salvação. Foi doutrinado, tá vendo? Porque muitas vezes quer aparecer mais do que Jesus. Nós temos que fazer Jesus aparecer na nossa vida. Diminuamos e que o Senhor possa crescer em nossa vida, em nome de Jesus. Nós vamos nos colocar de pé, vamos estar orando. Amanhã, irmãos, nós estaremos na congregação do Jardim Rude, dando posse ao nosso irmão presbítero Jerônimo, que estará a partir de amanhã dirigindo aquela congregação. Eu sei que bastante irmãos já estão tomando conhecimento do acontecido com o nosso irmão presbítero Rogério, que, irmãos, por um ato de insanidade, ele cometeu uma falha, sim senhor, mas eu quero dizer aos irmãos, estou dizendo isso para acabar com o burburinho de se pedir, sabe, irmãos? Eu quero dizer aos irmãos o seguinte: o irmão Rogério, ele fez lá, errou, escorregou, está lá no Facebook, os irmãos já viram, mas ele foi o primeiro a vir me falar. Ninguém veio falar, ele veio. Ele me ligou e disse: pastor, eu preciso conversar com o senhor. E antes de começar o culto da sexta-feira, ele já estava aqui. Estava no gabinete dizendo: aconteceu assim, assim, assim. Eu estou aqui, pastor, para que o senhor falar o que tem que fazer, eu vou fazer. Então os irmãos não precisam ser juiz dessa causa, porque o senhor já julgou essa causa. O senhor já julgou. Está encerrado esse assunto. O irmão será remanejado para preservar a integridade do irmão, que estando na frente da congregação, então vamos dizer: lá, o pastor lá, está vendo aí, o ministério lá não tira ele, e aí ele vai ser apedrejado de forma descabida. Não precisamos disso, mas nós conhecemos a índole do irmão. O que aconteceu foi um fato isolado, isso não é um fato corriqueiro na vida do irmão, e o que os irmãos têm que fazer é orar por ele, orar. Porque as pessoas ligam em casa e dizem: pastor, eita pastor, está com um monte de problema agora. Não tem problema não, se é da obra, Jesus resolve. Jesus vai dar o caminho, fique tranquilo. A obra tem muito problema, sim senhor, porque todos nós temos problema. Imagina, se fosse um só já tinha problema, aí junta todo mundo, há um monte de problema. Todos nós temos alguma coisa a ser consertada, mas sabe de uma coisa, não? Jesus é o dono da obra, Ele muda eu, Ele muda o irmão, Ele muda você, Ele muda, e Ele cuida da obra, fique tranquilo. Então eu estou dando esse esclarecimento para que não haja os irmãos canseira de tentar resolver essa situação. Jesus já resolveu por nós. Jesus
diáconos pegou a direção. Amanhã o irmão Jerônimo estará sendo empossado ali no Jardim Ruth. O irmão Rogério vem para ficar ao nosso lado, nos assistindo na obra, ajudando naquilo que for possível, até o dia que Deus dá a direção e ele vai de novo trabalhar para o Senhor da mesma forma que até aqui trabalhou, com toda a integridade, fé e espiritualidade, em nome de Jesus. Amém? Então, dê esse esclarecimento aos irmãos, apenas para os irmãos não continuarem se cansando para resolver essa situação. Jesus já resolveu, em nome de Jesus. Vamos orar. Bondoso Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo quanto o Senhor nos tem feito, Senhor. Damos graças ao Senhor pela tua obra, porque o Senhor é o Senhor da obra. O Senhor cuida de cada um de nós. E nós estamos, Senhor, agradecidos, porque o Senhor tem nos dado direção. A tua obra, Senhor, não tem estado à deriva. Meu Deus querido, não somos folhas levadas ao vento, mas estamos sendo guiados pelo teu Espírito, e o Senhor tem nos guiado para a direção, meu Deus querido, que nos leva ao céu. Continua guardando os teus servos, Senhor, o teu povo, para a glória do teu nome eu te peço, Senhor, e na certeza de que o Senhor nos ouve, eu te agradeço, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Coloque suas mãos em posição de receber as bênçãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Está encerrado em nome do Senhor Jesus.